Após a coletiva, o Zubeldia, tudo bem com vocês? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A gente está no desespero aqui porque a redação tá uma loucura, porque o Hulk pode fechar hoje com o Fluminense. Está tendo uma reunião nesse momento entre os dirigentes do Atlético e o jogador, praticamente certo que será jogador do Fluminense. Está tudo encaminhado, proposta já em mãos, teve alguns ajustes, liberando lá uma rescisão contratual com o Atlético Mineiro, que pode acontecer hoje, ele fecha com o Fluminense. A gente já começa a imaginar aqui, após após o jogo do Fluminense contra a Chapecoense, que é um jogo maravilhoso, na coletiva o Zubeldia falou sobre Castilho e JK. Ele foi questionado sobre a utilização dos dois como titulares. Eu acho que é bem factível e é do meu agrado, porque eu concordo que os dois se complementam. Eles possuem características diferentes. E pode. Aí o Zubeldia citou até o Lanús, com Flaco Lopes e um outro centroavante na época que os dois jogavam juntos. Flaco Lopes, se não me engano, tá aqui no Brasil. Ele falou que os dois centroavantes jogavam juntos e um complementava o outro. E os dois se tornaram artilheiros do Lanús. Essa cooperação funcionou muito bem para os dois e para a equipe. Ele estava falando do JK e do Castilho, e ele tem insistido nisso, não sei se vocês repararam. Ele diz que ele ainda não colocou os dois como titulares juntos, porque ele vai colocando aos poucos, para poder entender melhor essa complementação que um traz ao outro. Por isso que em quase todos os últimos 3 ou 4 jogos, o Fluminense acaba a partida com JK e Castilho juntos. Já repararam? No segundo tempo? Quando começa com o Castilho, entra o JK, mas não sai o Castilho. Os dois atuam junto na frente. Ou quando começa o JK, é o Castilho que entra no segundo tempo e os dois permanecem em campo. É isso que ele ficou bem claro na coletiva que ele está testando. Para ver realmente, para ele ter, quando ele tiver a certeza e eles se acostumarem, tanto o JK e Castilho a atuarem juntos, aí sim o Fluminense aí sim o Zubeldia vai implementar isso e vai começar uma partida com os dois como titulares. Aí eu não sei, eu fico empolgado porque eu acho uma boa ideia. Eu não sei se ele vai para um 4-4-2 com 2 centroavantes lá na frente, uma linha de 4 no meio, 2 volantes e 2 meias armadores, ou 3 volantes e um meia armador, e 2 atacantes de frente, ou ele vai para um 4-3-3, com o Castilho como referência, o JK se movimentando pelos lados do campo, e o Canóbio, ou o Incrível Hulk, chegando, um ataque com Castilho, JK e Hulk. Pode ser, mas o Hulk é só depois da Copa, né? Antes da Copa, pode ser o Castilho ou o Savarino. Esquece o Castilho, pelo amor de Deus, não aguento mais o Castilho. Savarino, olha eu falando besteira, um trio, um 4-3-3 com o John Kennedy, com essa ele até falou de posicionamento. Um desses atacantes fazendo quase uma função de meia, vindo por trás, e um centroavante enfiado entre os zagueiros, mais fixo na área. O JK pode fazer isso, vir mais atrás e deixando o Castilho entre os centroavantes, ou vice-versa, entre os zagueiros, ou vice-versa. Eles podem trocar isso durante a partida. E o Savarino pelos lados. Olha que interessante, não é legal? A gente ganha poder ofensivo com 2 jogadores de área, mantém o Savarino e a gente bota no banco de reserva o Serna e o Canóbio. Olha que coisa boa, só de tem que pegar no pé desses caras, é incrível as últimas atuações. No Fluminense não tem meritocracia não, cara, será que o Zubeldia não observa? Mas eu acho que ele está testando isso, e quando ele for implementar a utilização dos 2 centroavantes atuando juntos, tanto o JK como o Castilho, ele vai acabar botando o Serna, com toda a brincadeira aqui minha, com certeza o caminho do Serna e do Canóbio é o banco de reservas. Ou ele, em um desses jogos aí, os próximos jogos, ele começa com Castilho e JK e Savarino na frente, ou ele vai botar um 4-4-2 com os 2 centroavantes lá na frente. Uma coisa ou outra. E quando o Hulk chegar, lá depois da Copa, aí
ele vai ter mais opções para colocar no comando de ataque. Outra coisa, eu estava vendo aqui, meus queridos, meus amados, cheirosos, estava vendo aqui as formações táticas do Atlético Mineiro, em que posições o Hulk é utilizado. Hoje tem uma reunião, não sei se está tendo agora nesse momento, mas é hoje, para definir. O Hulk está praticamente liberado. Essa reunião no Atlético é para... E aí, vai pagar minha grana? Não vai? Deixo a grana para lá? Vocês vão me pagar de que forma? É parcelado ou não? Ele vai sair do Atlético Mineiro, isso é decidido. E depois que ele tiver a liberação do Atlético ainda hoje, a oferta que o Fluminense fez, o contrato é o mesmo, só fez alguns ajustes, é só ele assinar e partir para o Fluminense. Tá? Então, hoje, o Hulk vai decidir o seu futuro com o Atlético. Questões mais financeiras e dívida, liberação é praticamente garantida e ele vai fechar com o Fluminense por esses dias. Quem sabe até hoje. Aí eu estava vendo aqui a formação tática do Atlético Mineiro. Teve um jogo contra o Coritiba. A formação foi um 4-4-2. Uma linha de 4 defensores, 4 meias e 2 atacantes. Como o Zubeldia quer implementar com o JK e o Castilho. Os 2 centroavantes do Atlético eram Renier e o Hulk. O Hulk de segundo atacante, ou o Renier como referência, tinha 2 centroavantes no ataque. Bom, o Hulk pode fazer essa função de primeiro ou segundo atacante. Aí eu estava vendo uma outra formação aqui que já é diferente, é contra o Coritiba. Foi contra o Coritiba que eu vi? Deixa eu ver aqui. Escalações. É que o Coritiba eu já vi. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Santos, lembrei. Contra o Santos, ele foi diferente. O Atlético foi diferente. Foi num 4-3-3, que é um sistema tático que o Fluminense mais usa, com 3 atacantes. E os 3 atacantes do Atlético, nessa partida contra o Santos ganhou de 1-0. Foi Renier pelo lado esquerdo. Renier é aquele que jogou pelo Flamengo, né? Formado na base do Flamengo. Renier pelo lado esquerdo, Hulk pelo lado direito, e o jogador de referência na frente era o Coelho. Coelho de centroavante, Hulk aberto numa ponta e Renier aberto na outra, formando ali um 4-3-3 na equipe do Galo contra o Santos, lá na Vila Belmiro, 1-0 Santos. E já no jogo contra o Curitiba foi diferente, foi um 4-4-2. Aí estava só Renier e Hulk lá na frente. Então o Hulk ele pode ser utilizado pelo Fluminense nessas 2 funções, como segundo atacante ou como primeiro atacante, como referência na área, ou fazendo companhia ao outro centroavante, Castilho ou JK, ou aberto pelo lado direito. Aí o Savarino teria que ir para o lado esquerdo e um centroavante, o Castilho ou o JK como referência. Então há essa possibilidade. O Hulk tem uma técnica muito boa, tem um chute muito forte de fora da área, tem outras qualidades e é um jogador que pode jogar, na minha opinião, nas 3 posições. Tem que ver a condição física. Mas como ele é um atleta, um cara dedicado, um cara sério, que dificilmente se machuca, eu acho que ele tem plenas condições, mesmo com 39 anos de idade, acrescentar muito à equipe do Fluminense em termos ofensivos. A gente vai precisar muito de reforço na janela do meio do ano, e eu acho que o Hulk, na minha opinião, claro que tem gente que é completamente contra, eu acho que também tem que ver os valores, eu acho que os valores que pesam mais ainda do que a qualidade do jogador, e eu acho que é um bom reforço para o Fluminense, ainda mais quando a gente tem opções pelos lados do campo, que são Serna e Canóbio, né? Eu acho que o Hulk acrescenta muito mais do que eles, e não é só a qualidade técnica, é a personalidade, a liderança. Eu acho que ele é uma peça muito importante nisso aí também. Você não traz somente um jogador, você traz também um cara de vestiário para entrar nesse grupo e dar um choque ali de confiança a esse time. Eu acho que falta isso desde que o Thiago Silva saiu, depois foi o Marcelo, saiu o Felipe Melo, saiu o Thiago Silva. Eu acho que esse time do Fluminense foi perdendo referências, lideranças. Os líderes do grupo já não são mais líderes como eram antes, né? O Ganso parece uma pessoa pálida em termos de liderança, nem capitão do time, nem titular o Ganso é.
E falta isso, desde que o Thiago Silva saiu, o Marcelo e o Felipe Melo, um cara que chega e, porra, cobre o árbitro, reclame com o árbitro. E o Hulk é chato pra caraca, muito chato. Mas isso é bom quando você tem ele do teu time, do teu lado. Um jogador, a gente vê coisas, faltas absurdas, pênalti não marcado, e você não vê um jogador do Fluminense reclamar. E o Hulk é esse cara chato, que vai lá, que o árbitro olha e vê, pô, é o Hulk, jogou Copa do Mundo. Ele tem um nome, ele tem um peso, em todos os sentidos. Eu acho que está faltando isso para o Fluminense. Às vezes o jogador é caro, às vezes o jogador é velho, mas ele vai trazer outras coisas agregadas à sua personalidade, o seu nome, a sua liderança, sua força de grupo, como o adversário encara ele. Vai olhar para o ataque do Fluminense, eles vão ver Savarino de um lado, joga para um cacimba, vê o Hulk, velho, 39 anos, mas é o Hulk, se der mole vai dar uma sapatada no meio da tua cara, vai afundar o goleiro na rede, daí você vê o menino Urso, o Acosta, se Deus quiser vai voltar em nome de Jesus, eu fico imaginando o Acosta trabalhando ali com o Hulk, com o Savarino, vai ser cinema purinho, uma pena o Martinelli, aí também, lá depois da Copa, aí vem Martinelli, vem Hulk, Savarino, aí vem todo mundo, ó, no azeite as canelas, vai partindo pra cima de todo mundo. Cara, pô, me desculpe, eu sei que vocês não estão gostando da contratação do Hulk, mas eu tô gostando. Eu gosto tanto dos heróis da Marvel, do Capitão América, do Homem-Aranha, do próprio Hulk. Eu gosto desses personagens. Espero que ele dê certo no Fluminense. Vou na torcida. Vocês estão reclamando? Primeira sapatada que ele der e fizer um gol, vocês vão ficar pulando igual pipoca lá no Carnaval da Bahia. Vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreva no canal. O que vocês acham dessa ideia de usar? Bota aí nos comentários, Mequetrefe. Castilho e JK juntos, dois centroavantes, no 4-4-2 ou no 4-3-3. Os dois centroavantes mais o Savarino no 4-3-3. O que vocês acham do Hulk aberto numa ponta ou como referência na área? O que vocês acham da contratação do Hulk? E essa reunião lá em Minas, no Puleiro do Galo, como é que é? Vai resolver hoje ou vai virar novela ou vai ter mais capítulos? O homem tá doido para vir, cara. O Fluminense é um lugar onde o cara quer jogar. Se o cara quer vir, já é meio caminho andado. Eu vou terminar esse vídeo que eu não aguento mais. Daqui a pouco eu volto falando de novo do Hulk. Vocês ficavam reclamando, não fala do Hulk, não. Agora, novela voltou, é segunda temporada, irmão. É segunda temporada na Disney Plus. Então voltou a novela Hulk no Fluminense, para nossa tristeza, para tua tristeza também. Porque a gente está cansado de novela, mas eu acho que essa novela vai ser curtinha, vai ser só 2 capítulos, e olha lá. Microsérie. Eita! Flui!